Bom dia com Jesus, meus irmãos, meus amados, meus queridos. Tem gente que já me conhece, né? E os que não me conhecem, para os que não me conhecem, o meu nome é Leda. E eu sou filha amada do Deus Altíssimo. E eu lutei muito, né? Antes de pensar em gravar um vídeo. Eu não estava planejando fazer um canal, nem gravar nada, nem falar nada. O meu forte sempre foi cara a cara, pessoa a pessoa, onde eu posso me desenvolver e ser eu mesmo, conquistar com o meu sorriso, conquistar com o meu olhar, com a minha maneira de ser. Eu acabo achando esse negócio de vídeo algo assim muito superficial, mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde vai ser necessário que nós, como filhos de Deus, comecemos a dar passos e a nos meter nesse meio. Eu me preocupei um pouco com o que vão dizer, o que vão pensar, mas a minha ideia não é ganhar dinheiro com isso, é simplesmente falar o que Deus tem colocado no meu coração, o que eu tenho sentido, um pensamento que às vezes eu tenho à noite, eu tenho de manhã e eu gostaria de comentar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, porque o testemunho de um irmão edifica o outro. A fé de um irmão edifica o outro. E nós estamos vivendo tempos em que nós nos estamos como que nos separando, nos dividindo, nos afastando um dos outros por causa da internet, por causa do trabalho. E é necessário que nós estejamos juntos. Então, se é necessário criar um canal para estar junto com os meus irmãos, pois vamos criar um canal, vamos começar a fazer vídeo, vamos começar a conversar. Gostaria também de fazer umas lives com alguns deles. Não vai ter um tema especial, não vai ser como tem canal que é para oração, tem canal que é para testemunho, não vai ser assim. Vai ser simplesmente o que Deus colocar no meu coração naquele dia, assim vai ser. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa semana, dia de hoje, né? Essa semana eu venho pensando muito, venho reflexionando sobre várias situações. E eu tenho vivido na minha própria pele, né? A necessidade da oração. Eu estou convertida há 25 anos. Há 25 anos eu tenho caminhado com Jesus, eu tenho colocado a minha carne no assador, tenho buscado a Deus como eu posso, como eu sei, como eu gosto. Mas os tempos agora estamos vivendo assim um tempo de opressão muito grande e nós necessitamos nos esforçar para ter um tempo de oração. Coisa que tinha que brotar do nosso interior, essa necessidade. Tinha que ser um prazer todos os dias parar diante do Senhor para falar da grandeza dele, para reconhecer o seu poder, reconhecer o seu senhorio, reconhecer que ele é Deus sobre todas as coisas, sobre todas as situações. E ele é o nosso Deus. Tinha que ser um prazer parar diante desse Deus todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites, mas muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que lutar, a gente tem que nos esforçar para poder ter esse tempo. Um tempo que ele acaba sendo roubado pelo próprio Satanás. Por quê? Porque a gente começa a orar e começa a vir coisas na nossa cabeça que a gente tem que fazer. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu tenho que fazer aquela coisa outra. Bom, talvez ele esteja acontecendo só comigo, hein? Talvez com vocês não. Talvez eu sou a única que estou passando por essa situação de ter que lutar diante de Deus para poder ter o meu tempo de oração com Ele. Me esforçar. Saber que a oração ela é necessária, ela é importante e por isso eu tenho que estar orando. Então eu queria compartilhar com os irmãos porque
nós não podemos continuar assim. Então aqui é um correndo, pegando o outro pela mão e arrastando para a gente não ficar no meio do caminho. E se para isso é necessário fazer vídeos, vamos fazer vídeo, porque eu gostaria de motivar os meus irmãos e as minhas irmãs a estar buscando a Deus de uma maneira diferente. Eu sei que muita gente fala sobre isso. Tem grandes pregadores aqui nesse YouTube. Tem homens experientes e mulheres muito experientes de Deus. Mas Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Não sou eu, não se trata de mim, se trata do mesmo Deus, se trata do Senhor, né? Umas pessoas Ele usa para falar com 1000 e outras Ele usa para falar com uma, para falar com 10. E se eu conseguir que as minhas palavras cheguem ao coração de uma pessoa, glória a Deus. Se uma pessoa a partir de hoje vai começar a buscar a Deus de uma maneira diferente, porque entende que a opressão é a nível mundial e que nós temos que estar firme porque o Senhor está às portas, glória a Deus. A oração, ela nos ajuda a criar esse relacionamento íntimo com Deus e por isso o inimigo não quer. Todo pai quer se relacionar com seus filhos e Deus é o nosso pai. Ele quer, ele precisa desse relacionamento dele conosco, de nós com eles. Por quê? Porque ele nos criou para ter esse relacionamento com ele, para estar diante dele, para conversar com ele. Adão conversava com o Senhor lá no paraíso, né? E nós temos todas essas oportunidades, porque depois do pecado, Adão já não teve mais acesso a Deus como antes, né? E nós, agora, através de Jesus Cristo, nós temos esse acesso ao Pai, né? O véu se rasgou e já não tem mais separação entre nós e Ele. Então nós podemos vir com liberdade ao trono, diante do trono, onde tem essa graça, né? Esse favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas o Senhor, Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos agracia quando nós nos acercamos ao seu trono. Seja para pedir, seja para agradecer, que o mais importante seria para agradecer e seria para louvar e engrandecer o seu nome, né? Mas os tempos estão tão difíceis, meus irmãos, que às vezes a gente não consegue nem cantar quando a gente chega diante do Senhor. Sabe o que passa na nossa cabeça? Pedir. Eu às vezes falo para o Senhor, Senhor, me desculpe, mas eu venho sempre com uma lista diante de Ti. Eu gosto de orar. É meu chamado, é orar. E eu sempre venho diante do Senhor com uma lista enorme na mão. E eu falo, Senhor, me desculpe, porque todos os dias eu tenho que vir com essa lista diante de Ti. Porque a quem eu pedirei se eu não tenho outro Deus? Mas seja lá como for, o Senhor quer que nós estejamos na sua presença. Ele se regozija quando a gente para diante dele, que a gente reconhece que Ele é nosso Deus, nosso Pai, e que Ele faz o que nós estamos pedindo. É na oração que o Senhor se revela e mostra para a gente o amor que está no coração dele para nós. O amor, esse amor que fez com que ele enviasse o único filho dele para morrer na cruz. Por você e por mim. E a oração nos dá respostas. Resposta a perguntas que a gente às vezes está perguntando muito tempo. Tem inquietudes no nosso coração que ela só vem quando a gente para diante do trono de Deus. Quando a gente para com o Senhor e diz, Senhor, eu estou cheio de dúvida, estou com problemas. E a gente ora e a gente pede e o Senhor responde. É a oração que nos guia, né? Nos dá a resposta para a gente poder ter essa direção do caminho para onde a gente vai seguir.
E se a gente não ora, a gente fica perdido, irmãos. A gente fica perdido, a gente fica desnorteado, a gente não sabe o que fazer da nossa vida. E é através da oração que o Senhor fala conosco e nos direciona o caminho que a gente tem que andar. O que a gente tem que fazer, onde a gente tem que seguir. Mas se a gente não ora, essas respostas não vêm, esse direcionamento não vem. A oração nos fortalece também, meu irmão. É na oração que a gente ganha as batalhas e nos faz evitar a tentação. Quando a gente está em oração, a gente deixa o inimigo com raiva, porque ele vem com uma tentação, mas nós estamos tão fortalecidos que a gente tem força para rejeitar. Mas tem que estar na oração. Ele não quer que a gente ore. O diabo não quer que a gente se aproxime ao trono de Deus, porque então a gente fica debilitado e ele vem e nos abarca com tudo. A gente esfria. E esse é o objetivo dele. É na oração que a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele faz essa sincronização com Deus e Deus passa aquele sentir gostoso do coração dele para a nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra, nos ensina, nos fala, nos conduz. Mas se nós não estamos na oração, a gente perde essa comunicação. E a oração, juntamente com o jejum, mas agora eu estou falando da oração, ela nos pode ajudar a aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. É incrível, né? Quando muitas vezes a gente está passando por um problema, por um deserto, por uma situação difícil. Às vezes a gente não entende porque está passando por tudo isso e não quer aceitar. Ai, Senhor, eu estou sem trabalho já há tanto tempo. E a gente fica revoltado, não quer aceitar a vontade de Deus. Então, aquele tempo difícil que era para ser assim, um tempo curto, um curto período de tempo, ele passa a ser muito mais, porque a gente está ali reclamando, murmurando, esquecendo de perguntar a Deus o que nós devemos aprender durante esse tempo, a entender a vontade de Deus e aceitar ela para a nossa vida. Porque Deus não faz nada por acaso, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é agradável, é perfeito. Então é através da oração que a gente tem todos esses benefícios diante do Senhor. É a oração que faz a gente conseguir os milagres de Deus. A gente ora e coisas sobrenaturais acontecem. Há um mover no mundo espiritual que a gente não pode nem imaginar. Quando a gente está orando, falando com Deus, batalhas estão se travando aí em cima. A causa da oração de um justo, que pode muito por seus efeitos. Mas o inimigo, ele decidiu não querer nos deixar em paz para orar. É a oração que convida o Espírito Santo para vir para a nossa vida e a permanecer nela, porque na oração a gente invoca a presença do Pai em nós. E nós precisamos estar em comunhão com o Pai. É a oração que nos faz mais ser como Jesus. Ser todo dia como Jesus. O Jesus é o nosso exemplo. É a oração que fez com que eu estivesse aqui no dia de hoje, falando sobre isso. E a gente não entende quando passa certas coisas na nossa vida. A gente fica se perguntando, mas por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não consigo orar? Por que eu me sinto... Por que eu me distraio? Todo momento que eu vou orar, né, sempre vem um pensamento e outro para me distrair. E aí quando a gente volta a orar, a gente começa a perceber essa situação
Os tempos são muito difíceis, meus irmãos. A atmosfera espiritual, ela está pesada. Ela está querendo realmente nos aplastar. O Senhor vem por nós, mas Ele não vai vir agora. Ainda tem muitas coisas para ser cumpridas na sua palavra. Mas o inimigo, ele não desiste fácil. E se ele puder, o que ele puder fazer para nos tirar do caminho, ele vai fazer. E o que ele puder fazer para a gente não estar em comunhão com o nosso Pai, ele também vai fazer. Porque essa comunhão com o nosso Pai é que vai fazer que a gente esteja unidinha a Ele. E a gente não vai se perder. E a gente vai viver uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos viver uma alegria. Eu era uma pessoa muito solitária. Estava sempre rodeada com pessoas. Sempre. Mas eu sofria de solidão interna. Até conhecer Jesus. E é através da oração que o Senhor se manifesta na minha vida e me faz sentir essa presença gloriosa e gostosa que só Ele pode nos dar. Meus irmãos, ânimos. Esse vídeo é só para isso, só para animar. Animar o irmão a ser forte, a ser valente, porque o nosso tempo aqui já está prestes a se acabar. Jesus está voltando de verdade. Olha ao seu redor, olha as coisas que estão acontecendo. Guerras e rumores de guerra, se lê o Apocalipse, e está tudo ali, tudo escrito. Nos falta pouco. Os tempos são difíceis, a atmosfera espiritual está carregada. O diabo, ele não está brincando com ninguém. Nós necessitamos estar firmes no Pai. Necessitamos estar firmes. O Senhor vem buscar uma igreja não covarde, uma igreja que luta. Depois de tanto tempo, nós não podemos ficar aqui. Nós temos que nos animar. E esse vídeo é só para animar os meus irmãos a entender que a oração é o meio de comunicação que a gente tem com o Senhor. E nós não podemos perder esse meio de comunicação. Nós não podemos abandonar esta comunicação. Nós não podemos nos dispersar pensando em uma coisa, pensando em outra e deixar de fazer o que a gente tem que fazer. A oração em primeiro lugar. E falo isso porque a palavra do Senhor é assim, ó. É uma para vocês e 4 para mim. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor nos ajude a perseverar. Que o Senhor nos ajude a continuar no caminho. Está proibido parar. E no nome de Jesus, as coisas vão acontecer. O Senhor é bom. A oração é o melhor remédio que o Senhor nos deixou. Ele cura a nossa alma, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente. O Senhor Jesus nos deixou a oração para que ela fosse feita todos os dias. Ao Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, Senhor, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Por os séculos dos séculos. Amém. Senhor, não nos deixe faltar o pão de cada dia. O pão de cada dia não estamos falando só dos alimentos, só da comida. O pão de cada dia é a palavra de Deus. É que alimenta o nosso espírito. Através também da oração. Que o Senhor os abençoe. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. A paz.